Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui algumas reflexões sobre a série Round 6, né? Uma série aí que tá bem no auge, né? É uma série que tá bem hypada nesse momento. Se você ainda não assistiu, vem conferir aí a série e depois você volta para esse vídeo porque eu vou contar alguns spoilers, né, que a série contém e algumas coisas que são bem impressionantes nessa série e que tem um contraste com a nossa realidade, né? Primeiro deles, né, que eu já vou falar logo aqui de cara, é a questão das classes sociais. Como assim, né? A série ela mostra claramente ali um contexto da Coreia, a qual as pessoas que estão na linha da pobreza ali não tem mais o que fazer, né? Tipo, para sobreviver, elas topam tudo. A gente percebe que quando a gente é assalariado, a gente não tem muito para onde correr. Você concorda comigo? Por exemplo, o personagem principal, ele era trabalhador como todos nós aqui. Eu, no meu caso, sou assalariado. Eu acredito que você que esteja vendo esse vídeo também seja. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está na mão das empresas. A qualquer momento, a empresa pode te demitir. No caso dele, né, ele era trabalhador comum. Eu, se eu não me engano, ele trabalhava numa fábrica de carros, se eu não estiver enganado. Mais ou menos isso. Aí depois ele foi mandado embora, né, devido a uma crise que teve na empresa. E ele ficou aí desempregado durante muito tempo. E no caso, dá pra ver que ele sofreu com essa crise porque ele perdeu a filha dele. Não que a filha dele tenha morrido, mas a esposa dele deixou ele, né? Preferiu ficar com uma pessoa que estava mais bem sucedida ali na carreira. E ela ia não, ela levou com ele a filha. Ela levou com ela a filha dele e deixou ele, tipo, sem a guarda da criança. Ela ficou com a guarda total. Pelo que eu percebi, eles tinham uma guarda compartilhada e depois do que aconteceu ali, ela meio que pegou a filha para ela de vez, né? No caso dele, ele se vê ali numa situação a qual ele não consegue sair. A mãe dele mal tem dinheiro para sustentar eles dois. A mãe dele que meio que sustenta ele é tido como vagabundo da família. E aí ele tem alguns vícios, né? Ele é apostador, ele gosta de apostar, porque querendo ou não, as apostas é um jeito de ganhar dinheiro rápido. E no sistema capitalista, a gente precisa estar sempre lucrando, a gente precisa estar dando um jeito de fazer com que as nossas riquezas entrem, né, na nossa conta. A gente precisa dar um jeito de girar esse dinheiro de alguma maneira. A gente tem que estar sempre tentando produzir algum tipo de capital para a gente. No caso, a gente como é assalariado, dificilmente a gente se enquadra dentro desse sistema capitalista. O que isso quer dizer? Que para você ser capitalista, você precisa ter um capital para você investir em algo, né? Se você não tem capital, você não é capitalista. No caso, o Jin Rousseau, ele acaba conhecendo uma pessoa, né, que oferece para ele uma oportunidade de sair dessa vida. O que na nossa vida cotidiana seria mais ou menos o que a gente chama de uma oportunidade de emprego. Na dele seria mais ou menos como se ele estivesse entrando para um circo. Só que é um circo de horrores, né? A qual ele vai jogar uns jogos e a partir desses jogos ele vai ganhar um dinheiro. Na verdade, muito dinheiro, né? Ele vai ganhar aí no total, né? No final das contas lá, deu 45 bilhões de wons. Eu não sei quanto que é esse valor convertendo para nossa moeda, né? Mas dá para ver que é muito dinheiro só pela cara de todos os participantes. E a partir daí a gente vê como é que funciona o nosso sistema, né? O nosso sistema capitalista, ele envolve tudo isso que acontece nessa série. É um sistema sujo, desonesto e que, se você for parar para pensar, todas as pessoas que estão ali, elas têm tanto dinheiro, que elas conseguem comprar uma vida, elas conseguem pagar pela vida humana. Vocês já pararam para perceber que um jogador só, uma pessoa lá que estava apostando, um dos convidados lá, né, que é chamado de VIP, um dos VIP lá apostou 1 milhão brincando em um jogador. Ele perdeu a aposta dele e depois apostou mais 1 milhão, como se nada tivesse acontecido. Tipo, essa concentração de riqueza é muito errada. Tipo, no sistema capitalista a gente tem uma parte da população que concentra toda a riqueza ali na sua mão e uma parte da população que está pedindo esmola praticamente, né? A gente tem um contraste aí muito desigual. Ou seja, é igual aquela música que a gente tem no Brasil que fala: o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre.
Eles conseguem montar esse circo de horrores com essas pessoas e conseguem brincar com elas, fazer com que elas se matem. É como se fosse dois tipos de formigas, né? Você percebe que elas vivem ali pacificamente, cada uma fica no seu canto. Só que aí se você coloca elas juntas e de repente você meio que chacoalha o vidro, você coloca elas juntas ali dentro do vidro e você chacoalha, elas começam a brigar entre si. Como se uma tivesse provocado a outra, quando na verdade quem provocou isso foi você. Em vez de elas atacarem você, que provocou esse ocorrido, elas vão brigar entre si. E é isso que acontece na nossa sociedade. Tem uma pessoa que tá com toda a riqueza na mão lá, vai lá e faz uns jogos, né? Ela chacoalha meio que o vidro ali. E as pessoas acabam se matando entre si em vez de lutar contra esse poder. Em vez de lutar contra essa pessoa que tem essa riqueza. Por que essa pessoa tem essa concentração de riqueza, gente? Não dá para entender. Como que uma pessoa sozinha controla todo esse capital? E a partir daí a gente vê também, dentro do sistema capitalista, que as pessoas elas fazem de tudo por dinheiro. Isso significa que lá o Jim Rousseau ele teve a chance de fazer com que as pessoas trabalhassem em equipe e que fossem diferentes. Mas até ele mesmo, tipo, com a ganância dele de sobreviver e de ganhar o dinheiro, ele acaba se envolvendo com a malícia, né? Ele acaba tapeando ali um dos jogadores, o 001, que a gente descobre depois que era um dos VIPs, né? E no caso, o 001, ele teve ali piedade do Jin Sung, que ele poderia muito bem ter ganhado dele e entregado ele à morte. Só que ele não fez isso, ele meio que retribuiu o favor que o Jin Sung fez com ele. Tipo, ele poderia muito bem ter rapelado ali as bolinhas do Jin Sung e depois, tipo, matava ele de boa. Porque o Jin Sung nos jogos da bolinha de gude só tinha uma bolinha e o velho tinha todas. Aí ele fez uma brincadeira lá com ele, ficou fingindo demência. Embora a doença dele fosse real, né? Ele acabou ali ajudando o Jin Sung porque ele meio que simpatizou com ele. Por o Jin Sung ter ajudado ele nos jogos, mesmo quando ele não tinha nenhuma probabilidade de morte, né? Desde o primeiro jogo lá, que a bonequinha lá, ela focava o sensor dela nos jogadores, você percebe que o velhinho era o único que não tinha esse sensor dentro dele, né? Ele não era detectado pela boneca. No caso ali também a gente tem o Samu e o paquistanês, que eu esqueci o nome dele, que eles também formam um laço muito forte, eles fazem uma amizade dentro do jogo e juntos eles falam que vão sobreviver. Só que o Samu, tipo, ele tá tão interessado no dinheiro que ele coloca a ganância dele acima da amizade dele. E nos jogos lá das bolinhas de gude, ele simplesmente entrega o amigo dele pra morte sem sequer procurar uma solução para que juntos eles possam sair daquela situação, né? Por exemplo, se ambos os jogadores empatassem naqueles jogos da bolinha de gude, será que todos eles iam ser condenados à morte? Não ia ter um vencedor. E era isso que os VIPs queriam? Montar um jogo que ninguém ganhasse? Eu acho muito difícil, né? E a partir daí, tipo, ele nem sequer priorizou a vida do seu amigo, né? Se é que ele pode chamar ele de amigo, né? No caso ali, ele mostrou um pouco de compaixão com ele, pagou uma comida para ele, pagou uma passagem para ele. E quando ele viu que ele ia morrer nos jogos, ele simplesmente se desesperou e deu um jeito de tapear o cara e matar ele. E depois ele se mostra uma pessoa totalmente diferente da que ele era no começo, né? Ele parecia ser uma pessoa ali que ia jogar em equipe, só que depois a individualidade dele falou tão alto que ele começou a matar pessoas. Ele mata o vidraceiro depois, na penúltima prova. E perto da última prova ele vai e mata a outra menina que também que estava concorrendo o prêmio. Ela tinha se ferido no último jogo, ele aproveitou que ela estava em defesa e passou a faca nela também. O Jin Rousseau, ele teve a chance de matar ele, só que ele era muito bom para isso. Então, tipo, ele não conseguiu concluir o trabalho que ele queria, né? Ele tinha muito desejo de tirar a vida do Samu e vingar as pessoas que ele matou, mas ele não conseguiu fazer isso devido à bondade dele. Ele era muito ético. Uma coisa muito difícil de se ver no capitalismo, né? E mesmo quando ele queria encerrar com os jogos, ele não queria ser campeão e queria sair junto com um amigo dele vivo, né? Que eles poderiam fazer isso. O amigo dele simplesmente vai lá com o individualismo dele e se mata mesmo assim. Porque ele teria matado o Jin Sung.
Então ele viu que não era justo, entre aspas, né? E ele meio que tentou se redimir tirando a própria vida. Essa é a análise que eu tenho sobre o filme. É um filme que fala sobre o sistema capitalista, né? E como que ele funciona e a concentração de riqueza. Tem uma crítica social voltada às pessoas que fazem tudo pelo dinheiro e pela oportunidade de ascender na carreira. Sim, existem pessoas que são daquele jeito, igual o Samu, que fazem tudo, sacrificam amizades, elas fazem de tudo para poder obter o sucesso e às vezes até fazem coisas que até Deus duvida, né? Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado aí da análise. Um abraço a todos e fiquem com Freud. Se inscrevam nas minhas redes sociais, compartilhem esse vídeo com seus amigos e fiquem ligados que vai estar saindo mais vídeos novos aí, gente.